Fala, Tamires. Boa noite. Tudo bem? E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Me contem. Só um minutinho, gente. Fala, Natanael. Tudo jóia? Tudo bem? Como é que tá? O Felipe aí. Flávia. O pessoal tá chegando aí. Tô esperando o Danilo chegar para eu compartilhar aqui com ele e nós darmos início aí. Boa noite. Tomar um vinho, né? Que ninguém é de ferro. Olha meu amigo Danilinho, chegou aí. Natasha. Danilo aqui. E Larissa. Tudo bem, Larissa? Como é que estão as coisas? Ô, meu amigo, Grande Danilo. boa noite aí, Boa noite, tudo bem? tudo jóia? Tá joia. Ô, Natanael, vamos? Sim. Filho de dois comunistas, onde, rapaz? Você tá vendo o maior comunista aqui hoje falando. O outro é o Danilo. Tá bom, Tá bom, Alexandre? A isso aí. Dayana aí. Ah, O legal. pessoal tá entrando aí, tá chegando aí. A gente bater um papo. Tá bom. Esses tempos de coronavírus aí, pelo menos está prestando para que a gente possa utilizar as ferramentas tecnológicas de uma maneira boa, né? Então, É isso mesmo. consegue aproveitar essas ferramentas tecnológicas aí, a gente consegue interagir com aqueles que estão longe, que nós gostaríamos de, às vezes, estar perto, né, conversando. Então, para essa finalidade aí, está servindo, né? Se é que a gente possa tirar alguma coisa boa de tudo isso, essa parte eu acho que é uma parte boa. É isso aí. A gente não gasta só o tempo, a gente aproveita ele, né? Investe. Claro, a gente investe, tem que investir o tempo nesse momento, né? O pessoal tá chegando aí, a gente vai começar nosso bate-papo aí. Ó, o Ricardo, tudo bem, Ricardo? Tranquilo, cara? Nós vamos começar nosso bate-papo, gente. Quem viu a indicação que o coronavírus está pegando aí, que nós tínhamos feito, nós batemos um papo aí a respeito do coronavírus aí, desse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, né? E as eleições. Então, as eleições de 2020 agora, que são as eleições municipais. É isso aí, Danilo. Um brinde, salve. Ô, eu tô só na aguinha aqui, né? Você tá elegantíssimo aí. Então, nós conversarmos a respeito das eleições municipais, né? Primeira coisa é que eu libero o quê? As perguntas, pessoal. Como é que faz isso, Felipe? Eu não sei. Aí. Felipe tá pedindo para eu liberar as perguntas aqui. O pessoal consegue fazer pergunta, não consegue? Peraí, gente. Eu sou meio devagar aqui nesses negócios. Quando o pessoal manda um oizinho aí, alguma coisa, não é a mesma coisa? Não vai fazer pergunta? Vira pra cá. Está liberado, Felipe. As perguntas estão liberadas, velho. Olha, as perguntas, eu clico aqui, as perguntas dos seus espectadores aparecerão aqui. Então está liberado aí, viu? Manda aí, gente. Nas opções acima, não tem opção acima, porra. Deixa eu ver aqui. Desativar comentário e desativar participação. Não tem um item específico. Sei lá. Fala, Ricardão, tudo bem? Tranquilo? Então, eu clico aonde aqui, ó? Desativar comentários? Não. Pode comentar.
Você está comentando, você está falando comigo, é porque eu consigo ver. Vamos lá, gente. Acho que dá para É, vocês perguntarem. Aí acho sim. que é isso aí. Então, vamos lá. A proposta aqui com o Danilo, né? Bati um papo. Primeiro, eu falar que é, amanhã eu não quero, Felipe. Eu não quero ter contato com ninguém, não. É distante só. É, quero dizer que o Danilo é um grande amigo, né? A gente já vem aí numa amizade, a gente nutre uma amizade há um bom tempo. Quase 20 anos aí que nós somos amigos, né? Eu É, pensava nisso hoje, né? Primeira questão aqui para a gente pode até pensar, né? Esse momento para a gente pensar um monte de coisas, né? Eu falei, caramba, num tempo de, como o Bauman diz, de liquidez, das coisas são líquidas, as coisas se dissolvem no ar, manter uma amizade de quase 20 anos é algo para ser comemorado, né? Então, acho que é é. muito legal isso. Então, o Danilo aí, professor Danilo, professor História, Danilo especialista em ciências políticas, né, e vereador aqui da cidade de Extrema. Eu convidei ele para a gente fazer esse bate-papo juntos, para nós fazermos essa live juntos, então, e pensarmos a respeito das eleições de 2020, aí, frente a essa pandemia que nós estamos vivendo, frente a essa situação aí que nós estamos vivendo, né? E a primeira coisa que eu tenho que colocar, gente, é que nós vamos discutir aqui eleições de um ponto de vista do exercício democrático, tá? Então, do ponto de vista do exercício democrático, nós vamos tratar aqui de política, questões políticas rasteiras, tá? Isso aí fica para os comentários de botequim que tem por aí, não é a nossa finalidade, tá bom? A segunda questão que eu pensei era se era oportuno nós tratarmos desse tema, né? Pô, tantas pessoas morrendo, essa confusão toda acontecendo, né? E nós falarmos a respeito disso. Eu fiquei pensando se era oportuno. E eu cheguei à conclusão que é oportuno, sim, né? Então, o coronavírus tem essa parte aí trágica, que é causada na saúde, a desgraça que ela faz, mas influencia diretamente em outras áreas, né? No caso aqui, esse caso, então, das eleições de 2020. Aí. Então, nós temos eleições marcadas, gente, para outubro de 2020. Eleições municipais, onde cada um vai às urnas aí para escolher o chefe do Poder Executivo Municipal e os vereadores, né? E já vem uma discussão grande a respeito disso, né? Como é que vai acontecer com essa história de coronavírus aí, né? Então, nós temos um momento de reclusão, né? Todo mundo dentro de casa. Nós sabemos que ainda não chegou o pico, né? O ministro da Saúde já disse isso, que não. E segundo as suas expectativas, né, começaria a ter uma queda aí dessa questão lá em setembro, né? Vejam só, os candidatos precisam de tempo para fazer campanha, para trazerem as suas propostas, né? Do ponto de vista, então, de uma eleição democrática, né? Uma realização democrática, onde o candidato expõe as suas propostas, né? Então, teria essa situação aí, que não haveria tempo hábil para que isso acontecesse. E muitos, então, já cogitam, muitos já falam no adiamento das eleições, tá? Alguns falam em adiar para o próximo ano, outros já falam em estender o mandato dos atuais mandatários aí, daqueles que são prefeitos e vereadores, para 2022. Assim, nós teríamos uma eleição geral, uma eleição que ia coincidir, né, com os candidatos presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereadores, né? Então é nesse contexto aí que nós estamos. Então é isso que nós vamos tratar, gente, é isso que nós vamos conversar. Mais para frente eu faço uma ponderação jurídica quanto a isso, que é mais minha área. E logo, já de pronto, eu quero passar aqui para o Danilo, para que ele faça então as suas considerações, o que ele pensa a respeito disso. É, legal, Bruno. Boa noite aí para todo mundo. Se estiver todo mundo me ouvindo bem, dá um ok aí. É a primeira vez que eu estou fazendo uma live. Eu trabalho em algumas escolas e a gente está começando um processo aí de educação à distância também, né? De aulas online. E aqui está sendo um processo bastante interessante aí de troca nesse sentido. Legal, pessoal, muito bom. Obrigado. E eu acho que assim, uma das primeiras ponderações que a gente pode fazer em relação a isso daí
Primeiramente, assim, que os impactos na eleição desse ano vão ser tremendos, assim, sem dúvida alguma. Né? Já são, já foram, já está acontecendo isso. E eu diria que a gente já começou a perceber um impacto grande e políticos também se movimentando nesse sentido já para a eleição de 2022, né? Então, os embates aí que estão acontecendo entre o presidente e os governadores, essa disputa aí de formas de agir frente a essa ameaça aí na saúde, já começou a definir as alianças e os rachas na política para 2022, né? Algumas estratégias, inclusive jornalistas já fazendo análise sobre a postura do presidente, que foi, embora, né, o comentário geral seja que ele é um lunático, que onde já se viu fazer isso, uma fala dessa, né, nesse tom, eu acho que foi muito bem pensado, muito bem definido essa estratégia desse discurso, e a gente já pode fazer uma leitura sobre isso. Agora, nas eleições municipais, eu acho que a gente vai ter uma resposta exata sobre como a gente vai proceder em relação a isso, de fato, só quando a curva do número de contágios começar a decair, como você falou aí, algumas estimativas, né, algumas falas chegaram a colocar setembro nas melhores expectativas aí a partir do final de julho, e aí a gente já tem um complicador, porque o prazo, né, das, das convenções aí do finalzinho de julho até o comecinho de agosto, né, do dia 20 ao dia 5 de agosto. Então, eu acho que aí já começa a ter uma certa, trazer muitas dificuldades para a formação das chapas e tal. E isso, nesse momento, eu acho que é extremamente importante a gente já pensar. Eu queria complementar também, Bruno, sobre essa fala sobre a questão da importância. Porque a gente aqui, né, veio fazer essa conversa entre amigos aí para discutir esse tema, e eu acho que tem uma coisa bastante importante a gente pensar do porquê fazer ou não isso daí. Porque não se trata só de questões eleitorais, né? A formação, né, do corpo político que administra o país, os municípios, né, que é onde as pessoas vivem, sobretudo, vai ser debatido agora, mas vai ser debatido em meio a uma crise, em meio a uma epidemia. Então, assim, isso compromete o processo democrático, né? Assim, de uma forma muito, muito dura. Então, eu acho que não é só uma questão assim, vamos deixar para discutir isso depois que passar. O correto seria a gente já tomar algumas medidas nesse sentido, eu vejo essa a minha opinião, para que as pessoas possam, de fato, se concentrar naquilo que é importante. Isso não tá sendo feito tanto na esfera estadual, mas sobretudo no federal, a gente está vendo que a questão da epidemia está sendo gerida de forma meramente política, e aí a gente vai ter muita complicação no sistema de saúde público, né? Acho que é isso aí, né, para a gente começar a conversa aí. É Passo a bola para verdade, você de novo aí. Danilo. E ó, o pessoal que está aí, gente, tá, fiquem à vontade para interagir. Bom, se eu vejo que vocês conseguem comentar aí, então vocês conseguem fazer perguntas, dar a opinião de vocês, fiquem à vontade, né? Eu concordo plenamente com você, Danilo. Eu fiquei pensando a respeito do impacto disso no processo democrático que nós vamos ter, né? Eu acho que o impacto é muito grande. Nós estamos totalmente fora da normalidade. Pezão, tomar um vinho aí. Nós estamos totalmente fora da normalidade, né? Então, daquilo que seria tratado dentro de um cenário normal, de um cenário ideal, né? Alguns podem dizer, isso aí acontece também quando existem crises econômicas, né? Eu penso que não, as crises econômicas, elas fazem parte do processo democrático, né? As crises econômicas, guardadas as devidas ponderações nesse sentido, ela faz parte até mesmo do processo de construção e de manutenção do capital, né? Ela é inerente ao capital. Não vamos entrar nesse ponto de vista, nesse ponto da conversa, né? Mas a questão aqui para mim é da excepcionalidade que nós vivemos, né? É uma questão extremamente excepcional,
é uma questão extremamente delicada. Vejam, gente, querendo ou não, nós transferimos todas as responsabilidades para aqueles que são detentores do mandato eletivo, né? É isso, pelo menos, que eu estou vendo acontecer em muitos lugares, aí a transferência de responsabilidade dos detentores de mandato eletivo. Nós vamos pensar nesse processo democrático como um todo, né? Imagine um município, por exemplo, que se É o Pezão, instale lá. tá tudo bem, viu? Não, Desculpa aí, é Pezão, só alergia só, Pezão. e se instale esse coronavírus aí, e a gente tenha lá 10, 15 mortes. Estou falando num município pequeno, tá? Vejam, isso aí é um impacto que vai causar para aqueles que são detentores do mandato eletivo com o prefeito municipal é devastador. Isso é devastador, né? E se não acontecer nada, por exemplo, nas melhores das hipóteses, que não morra ninguém, por exemplo, ele não fez mais do que a obrigação dele, né? E as medidas restritivas que foram tomadas, elas vão ser vistas muitas vezes como excedentes, excederam. Então, no meu ponto de vista, essa situação de excepcionalidade, essa situação de anormalidade que nós vivemos, ela compromete extremamente o processo democrático eleitoral, né? E não é uma coisinha só. Nós não estamos falando de uma situação pequena, né? Nós estamos falando de uma situação que afeta a todos. E é uma situação, vejam, gente, que não acontece no Brasil desde 1917. A última vez que se impôs uma quarentena no Brasil foi em 1917, por causa da gripe espanhola, né? Então vejam aí a situação que nós vivemos. Uma questão que já faz 103 anos que passamos por isso, né? Então a gente vai ver que, como o próprio Danilo falou, as pessoas aí trabalhando muitas vezes politicamente com isso, nós vamos ter perdas de um lado e ganho de outro, né? Eu acho que é complicadíssimo quem utiliza desse cenário para realizações de palanque eleitoral, né? Então nós não estamos num cenário para isso. Antes de devolver a bola para o Danilo, aqui, eu só quero dizer que, no meu ponto de vista, essa possibilidade, né? Essa possibilidade de mudança das eleições, ela é totalmente plausível. Então, alguns diriam assim, olha, vamos mudar, mas mudamos para o ano que vem. Tá? Então, nós retardaríamos um ano a eleição, por conta dessa questão excepcional que nós vivemos. Mas eu já penso, se a gente muda um ano, por que a gente já não espera mais um ano e já coloca uma situação que muitos gostariam que acontecesse, né? Que coincidissem as eleições municipais e as eleições federais. Então, nós tivéssemos apenas um pleito eleitoral. Eu não sei se vocês sabem, pode ter alguns complicadores, nós vamos ter mais gente para votar, né? A colinha vai ficar mais extensa, mas o valor para realizar uma eleição é algo absurdo, é algo absurdo. Ainda mais nós pensando num país de dimensões continentais como é o Brasil, né? Então, eu particularmente, se nós pensarmos em levar aí as eleições mais adiante, eu penso na possibilidade da extensão do mandato. Então, tá? Que os mandatos daqueles que estão aí eleitos, eles se estendem até o final de 2022 e 2023, então teremos posse dos novos eleitos. E penso também que, do ponto de vista jurídico, nós não teríamos empecilho quanto a isso, né? Então, o que a Constituição diz, mudança, é o voto periódico, né? Então, nós estendermos para mais um ano esse voto periódico, né? Levarmos aí, empurrarmos, no caso, 2 anos, né? Essa periodicidade não traria qualquer complicador do ponto de vista jurídico. Esse é meu pensamento, respeitando as opiniões divergentes aí, né? É isso aí, É, Danilo. legal. Eu queria abordar uma questão, aproveitando esse seu desfecho aí, em relação à questão econômica, né, da economicidade aí das eleições. Uhum. Tá tendo um grande debate, né, tá acontecendo, tá rolando, em relação a questões econômicas, né, dos efeitos econômicos da epidemia. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, fazendo um desdobramento dessa sua fala, né, da economicidade em relação às eleições, imaginem só a questão da falta, né,
o que a gente está vendo, na verdade, e eu, de uma maneira direta aqui, eu preciso expor para que, é, para que faça sentido o que eu vou dizer, né? A gente tem o mundo inteiro, mais de 150 países, mais de 160 países, fazendo o processo de confinamento da população, de isolamento social. E hoje a Índia fez esse processo. E a Índia tem uma população gigantesca, né? E o impacto econômico do coronavírus vai ser sentido por todo mundo. A China já está sentindo e vai ter um desdobramento muito forte para todos os países, todos. E os dados que nós temos em relação ao Brasil é que ele não é o país que mais vai sofrer o impacto econômico desse processo, né? E, e aí qual que é a questão que envolve com as eleições, né? A gente tem um sistema que eu acho que é bastante complicado, embora tenha também seus pontos positivos, que é o fundão eleitoral, né? Então, o nosso país aí, ele tem um déficit fiscal importante, ele pode, pelo estado, né, de calamidade, ele pode gerar algumas dívidas a mais aí para o Estado brasileiro, e aí a gente tem esse fundão para ser gasto com eleição. Então, assim, no meu ponto de vista, seria eticamente uma grande irresponsabilidade, né, dos congressistas, e aí essa bola é do Congresso, né? Todo mundo sabe aí, o pessoal do direito, né, quem tem que modificar a Constituição, caso é, se pense dessa maneira, é o Congresso. E aí a responsabilidade é de quem representa a população. Então, nesse momento, será que é devido, será que é cabível pensar em eleição e gastando dinheiro no processo eleitoral enquanto vai faltar leitos de hospitais, enquanto São Paulo está montando, por exemplo, um hospital improvisado no Pacaembu, em outras áreas, né? Nova York, por exemplo, está criando um necrotério improvisado nas ruas da cidade, uma coisa incrível. A gente não podia imaginar. Os Estados Unidos estão esperando uma catástrofe lá, e que pode acontecer. E a gente não sabe o que vai acontecer aqui exatamente, né? Eu estou acompanhando bastante, porque isso influencia diretamente os processos nas escolas que eu leciono, mas também no nosso município impacta aqui diretamente. Então, eu estou acompanhando bastante o andamento aí do contágio, da epidemia mundo afora, e é uma coisa absurda. A gente entra pela manhã e no final da tarde, no começo da noite, a gente já tem novos dados assustadores. E a gente não sabe como que isso vai desenrolar, né? Eu, inclusive, quero fazer uma sugestão aqui, que foi me dado por uma professora de biologia, que conhece esse professor, que é o professor Átila Yamarino, é um grande pesquisador aqui no Brasil, tem canal no YouTube, tem podcast, enfim, é um cara muito legal, está dando várias dicas explicando, ele é doutor em microbiologia, virologia, especialidade dele. E a gente, nesse momento, tem que ouvir os cientistas, e o que eles estão falando não é nada animador. E aí está faltando responsabilidade política para as pessoas que devem tomar as medidas cabíveis. Então, assim, essa é uma decisão que não cabe a empresários, essa é uma decisão que não cabe às companhias, é uma decisão que cabe aos políticos, porque essa é a função dos políticos, né? O político tem que defender a sua população. Então, assim, de que adianta, né, uma forma muito simples, a gente tomar medidas, ou, aliás, deixar de tomar medidas que possam salvar vidas para você salvar a economia, né? Isso vai ter um impacto econômico, para quem entende, né, os detalhes da economia, muito maiores futuramente, né? Trágicos. E você não faz economia, você não faz comércio, não produz tecnologia sem pessoas. E aí essas pessoas vão morrer, e assim, não é brincadeira, né? De manhã eu entrei para acompanhar os números desse processo, a gente tinha 7.000 mortes na Itália. Agora a gente chegou a 8.200. Então, assim, é um negócio absurdo. E se não for feito, pode ter uma catástrofe nos países. Então, eu acho que os políticos, alguns deles, não estão dando a devida atenção, que é um caso extremamente sério, por questões muito simples que a medicina explica. A minha irmã acabou de entrar aí, né? Oi, irmã, tudo bem? E a gente precisa pensar nisso, né? A gente tem que ouvir os médicos, a gente tem que ouvir os cientistas, e tomar a decisão adequada, né? Eu acho que a questão econômica é fundamental para um país,
mas a lógica racional da economia, ela deve ser trazida, mas dentro de uma racionalidade de defesa da vida. E, na medida do possível, amenizar os impactos econômicos, mas sem sociedade estruturada, não adianta ter um processo econômico teoricamente salvo, né? Acho que é algo assim, né? Vou voltar a bola para você, Bruno. Eu vi uma pergunta aqui do Alexandre, né? Meu amigo Alexandre aí, ele mandou qual que seria o impacto para os municípios, né? Nesse, dessa pandemia que nós estamos vivendo, né? Eu acho que é uma pergunta bem complicada, porque Sim. depende também de que município nós estamos falando, né? Então, o Brasil ele tem aí 5.400 municípios, se eu não me engano, né? Então, isso é bem complicado. Você pegar, por exemplo, um município de Extrema, tá? Vou só dar esse exemplo para a gente falar coisas boas. Então, quando a gente fala coisas boas, a gente fala da gente. Quando a gente quer falar coisas ruins, a gente fala dos outros, tá? Então, você pegar Extrema, por exemplo, Extrema tem um orçamento muito bom, né? É, e esse orçamento, ele se dá por conta da própria estrutura da cidade, né? Estrutura empresarial da cidade. Então, vai haver impacto? Vai haver impacto. Vai haver queda de arrecadação? Eu acho que vai haver queda de arrecadação. Mas Extrema, por exemplo, ela mantém saúde financeira aí para continuar tocando os projetos dela. Talvez tenha que fazer algumas adequações, tenha que fazer algumas reduções, né? No entanto, outros municípios, Alexandre, eles dependem inteiramente de repasse de dinheiro da União. Então, esses municípios aí que eles não têm essa receita própria, que eles dependem de repasse da União, e isso é a grande maioria dos municípios, hein, gente? A grande maioria dos municípios, eles dependem de repasse da União. Esses municípios, no meu ponto de vista, para falar o português claro, eles estão ferrados, tá? Ferrados. Então, a gente tratar desse ponto de vista orçamentário, né? Ter dinheiro para investir no município. Daí, do ponto de vista de saúde, né? Claro, isso aí também depende do recurso que o município tem. Essa atuação aí, ela vai chegar, ou esses problemas, eles vão chegar de alguma forma ou de outro, mais forte ou menos forte, né? Eu vi um pessoal aí comentando, falou, o vírus vai chegar com mais força ainda, né? Vai. Não sei, eu não... O grande problema, gente, é que eu acho que nessa hora, bem falou o Danilo, que nós temos que ouvir os cientistas, né? Então, a Day entrou aí e falou, do ponto de vista médico, é recomendável cancelar as eleições, ótimo. Então, a gente tem que ouvir os cientistas, a gente tem que ouvir o pessoal da biologia, das ciências médicas, né? Mas nós não temos respostas prontas nesse momento. E até porque nós não temos resposta pronta, porque nós nunca passamos por isso, volto a dizer. A última vez que foi imposta uma quarentena no Brasil foi em 1917, né? Então nós não temos resposta pronta. O que eu acho só nesse momento, né? É que quer você pense de uma forma, se você pensar por uma forma mais econômica, por exemplo, ou se você pensa de uma forma mais pensada a saúde, voltada à área humana, né? Eu acho que a forma de falar, pelo menos nesse momento, ela é muito impactante, né? Embora, para ser muito sincero, eu prefiro um idiota que fala as besteiras dele, né? Do que se a gente pegasse aí um sujeito muito inteligente e conseguisse manobrar o povo num sentido que colocaria em risco a saúde de muitas pessoas, né? Então, se a gente pega um cara, um estúpido, um escroto aí que fala as besteiras dele, e alguns ouvem, mas a grande maioria não dá bola para isso, né? É melhor. Imagina se a gente... Eu estava ouvindo hoje o primeiro-ministro de Israel, e ele falou quase a mesma coisa que o presidente do Brasil falou, tá? Foi bem parecido o que ele falou. Mas se você vira a forma que ele fala, né? Você fica encantado com o ó, gente, vocês têm que proteger o vovô de vocês, a vovó de vocês, leva comida para eles, então nós temos que deixar a terceira idade mais isolada, nós temos que cuidar deles com muito carinho, mas vamos cuidar à distância, vamos cuidar pelo WhatsApp, vamos cuidar pelo Instagram. Esse cara, ele convence qualquer pessoa, né? E um sujeito desse, no meu ponto de vista, ele é muito mais perigoso do que o mandatário que nós temos por aqui, né? Mas eu quero dizer que nós não temos resposta pronta, gente, pelo menos é no meu ponto de vista, né? Você pegar a Holanda, por exemplo, né? Eu vi hoje
que a Holanda ela está adotando uma tática totalmente oposta da nossa. Então, o que a Holanda fez? A Holanda fechou os pubs, né? Só, e fechou os pubs e coffee shop na Holanda, fechou quase tudo a Holanda, né? Então, tem essa questão aí. Ela fechou os pubs, as escolas, tá? E o resto é para a rua. Diz que não vai parar a cadeia econômica e eles querem que aconteça uma contaminação coletiva mesmo, tá? Porque eles entendem que a letalidade desse vírus não é tão grande e as pessoas pegando logo esse vírus, né? Então elas criam um anticorpo logo a respeito disso. É claro que isso também, eu não conheço o sistema de saúde da Holanda, né? Isso a Holanda pode fazer, no caso eu penso assim pelo menos, se ela tiver um sistema de saúde que consiga absorver essas pessoas que vão pegar e vão necessitar de um recurso médico mais avançado. O que não acontece, pelo menos no Brasil, tá? Não acontece, no meu ponto de vista, Posso isso fazer acontece. um comentário, Bruno, em relação a isso? Eu acabei de entrar no sistema para ver o número de casos aqui da Holanda e tal. E a Inglaterra também fechou os pubs, né? Tá tudo deserto lá. E a Inglaterra ela tinha tomado uma decisão inicial que era justamente com essa. Então, assim, vamos deixar as pessoas ficarem contaminadas porque elas vão gerar anticorpos. Gerando anticorpos, as pessoas, né, em massa, né, contaminação em massa, as pessoas vão poder, de fato, desenvolver defesas corporais para isso. E rapidamente, ela voltou atrás nessa medida. Porque assim, não foi dito porque, né, digamos que um pouco mais de sofisticação, né, nos políticos ingleses, como você falou aí no caso do, do Netanyahu, né, que eles voltaram atrás, porque assim, o objetivo, inclusive, era manter as crianças na escola, porque as crianças elas iam, obviamente, levar esse vírus para todo mundo, porque as crianças na escola iam espalhar, iria ter um contágio geral, e uma vez que as pessoas tivessem esse contágio, elas ficariam imunes. Travou? Travou para todo mundo ou só para o Danilo? E aí, galera? Conseguem dizer para mim? Pessoal, vocês estão ouvindo? Acho que o Danilo caiu, viu? Eu vou adicionar ele aqui novamente. Danilo, cadê o Danilo? Danilo, Danilo, cadê você, meu filho? Ah, o pessoal tá falando, o Danilo caiu. É, Danilo caiu, voltou, então, foi. né, eu estava falando aí em relação à questão da Inglaterra. Então, a tática do governo era essa. Eles tiveram que voltar atrás porque deu ruim, né? Eles perceberam que isso não traria resultados. E eu vi um cara hoje dizer, né, um cara que faz uma análise aí que eu estou acompanhando, que a estimativa de mortes para o Reino Unido, caso o governo não tomasse absolutamente nenhuma medida, poderia chegar a 500 mil de pessoas de mortes, caso o governo não fizesse nada. Então eles tiveram que voltar atrás e já tomaram outras medidas cabíveis aí. Eles têm um sistema de saúde muito eficaz, muito bom, né, que o SUS até mesmo se inspirou. Eles estão usando isso como slogan até do combate, né, para salvar vidas, cuide do sistema de saúde e tal, que é um sistema de saúde público. Então eles tiveram que mudar a tática. Por quê? Porque, de fato, a única forma de você cuidar, né, da gente evitar que haja uma contaminação geral, e é isso que todos os especialistas estão explicando, né? O sistema de saúde de nenhum país aguenta, absolutamente. Se todas as pessoas se infectarem, né, tem uma taxa alta, a gente não tem hospital para milhões de pessoas, né? E nem para algumas centenas de milhares de pessoas. Então, todo o país consegue tratar alguns milhares ali, poucos milhares de pessoas ao mesmo tempo. E é isso que fez com que a Espanha
e a Itália tivesse esses índices terríveis de morte. E é justamente por isso que os infectologistas estão dizendo, ó, fique em casa, tome as medidas cabíveis e tal, para você se proteger, para que as pessoas é, não morram. Então, no final das contas, todas as determinações indicadas, né, que os governos tomassem, que foi encaminhado pela OMS, é o que todos os países com sucesso estão conseguindo obter, através do isolamento social, protegendo as pessoas para evitar o contágio em massa, né, porque essa tática não deu certo. Eu queria fazer essa observação aí, pelo que você falou da Holanda, porque isso não deu certo. E se a gente, né, por exemplo, cometer o mesmo erro de colocar as crianças novamente na escola, e outras questões próximas, como foi sugerido aí pelo presidente, isso pode ser catastrófico aí para o nosso país, né? Vou voltar para É, você, desculpa, era só para fazer uma pequena fala que gastei. isso eu só acho que a gente deveria pontuar muito bem, né? Porque as pessoas não estão, eu acho que muitas pessoas não estão compreendendo, né? E entra uma situação aí também de uma guerra, uma espécie de uma guerra ideológica, uma guerra partidária, né? Que ninguém tá defendendo aqui a vadiagem, né? Ninguém tá defendendo a Sim, vadiagem. Eu fico vendo às vezes algumas pessoas postando, sabe? Eu não tenho mais ânimo, ímpeto, vontade, e tempo e paciência para ficar entrando nessas discussões, né? Mas como que a galera que está defendendo ó, uma paralisação, assim, nesse sentido, é vagabundo, né? É vadio, e não é nada disso, gente. E também não vejo assim aqueles que às vezes de uma forma iludido está pensando uma volta à economia, a girar aí, não está preocupado com a saúde das pessoas, né? Eu vejo o mau caratismo aí daqueles que são os donos do capital, né? Quando você pega um sujeito aí, o dono da Havan, o cara lá do Madeiro, né, e outros empresários aí defendendo uma volta ao trabalho, né, uma volta dessa girar da engrenagem da economia. Esses caras estão falando isso do conforto da sua casa e eles controlam todas as suas empresas de lá. Eles não têm necessidade de sair de lá, né? E qualquer um desses sujeitos se infectarem, eles vão ser tratados no Sírio Libanês, no Albert Einstein, eles vão ser transferidos de helicóptero para onde for preciso, eles vão ter leito de UTI, né? Então é nesse sentido que eu acho que o pessoal também deveria se conscientizar e pensar. Não é uma guerra dos trabalhadores que querem mover o mundo e os vagabundos, né? E parece que fica essa dicotomia, né? Então, de um lado a gente tem o pessoal que quer mover a economia, eu quero trabalhar, eu quero fazer essa engrenagem virar, e do outro a gente só tem vagabundo, né? E as coisas não são bem assim. E eu acho que a gente tem que levar muito a sério, como você bem disse aí, a comunidade científica. Então, a comunidade, o Paulo falando, a comunidade, o Roberto Justo, né? A comunidade científica ela tem que ser levada muito a sério, né? Eu acho que a palavra da comunidade científica, dessas pessoas, ela tem muito peso. Até sim, ontem, não sei se vocês viram, gente, mas o discurso domingo, se eu não me engano, foi no domingo, do ministro da Saúde. Eu tenho que tirar o chapéu, acho que ele está fazendo um excelente trabalho até aqui. Tá? O discurso dele era no sentido: fique em casa, vamos nos isolar. O isolamento social é necessário. Ontem, o ministro da Saúde iniciou a sua coletiva. Você olhava para a cara do sujeito, ele parecia estar no velório, né? Porque um dia antes teve a entrevista, lá, o pronunciamento do chefe dele. Pô, e o cara que é técnico, de uma área técnica, né? Ele está falando uma coisa, ele está trazendo informações nesse sentido, ele é totalmente desautorizado, né? Então, e daí no fim lá ele faz um meio termo, né? Porque ele tem que agradar todo mundo, ele fala que a quarentena ela tem que ser melhor pensada, a gente não pode parar tudo, né? Claro, tem outras questões políticas que a gente sabe que envolve aí. Antes de devolver só pro Danilo aqui, a gente já caminhando para o encerramento desse bate-papo, senão o pessoal vai cansando aí também, né? Uma pergunta do Paulo aqui, né? Meu amigo Paulo, né? É, meu ex-aluno, advogado agora também, né? Era no sentido de implementar aqui o imposto sobre grandes fortunas.
como meio de arrecadação de renda para nós enfrentarmos essa crise. O Paulo perguntou assim, ó, se nós teríamos possibilidade dessa aprovação da implementação do imposto sobre grandes fortunas. Paulo, eu vou falar com todas as letras para você, sem medo de errar. De forma nenhuma, tá? Nunca. Pode esquecer. O imposto sobre fortuna tem previsão constitucional, está lá no artigo 153, 154 da Constituição Federal, desde 1988. Portanto, tem 32 anos que nós temos a previsão do imposto sobre fortuna. O que nós precisávamos? De uma lei que viesse instituir o imposto sobre grandes fortunas, uma lei federal, então, que instituísse o imposto sobre grandes fortunas, e que regulamentasse a forma que isso ia acontecer. Em 32 anos não aconteceu, não espere que agora vai acontecer. Basta a gente fazer uma análise. Esse discurso que foi feito aí, que isso é uma histeria, temos que voltar ao trabalho, a economia não pode parar, isso é um discurso neoliberal. E o discurso neoliberal não vai aceitar a instituição de um novo imposto, aí, do imposto sobre grandes fortunas. Pelo menos é dessa forma que eu penso, tá bom? E aí, Danilo, vamos lá, pode fazer as suas considerações aí. Eu queria falar também em relação o professor Denis, ele colocou aqui algumas, né, sobre que tipo de medida o governo poderia tomar, né, e o Rafael, não sei se ele ainda está, o Rafael Maciel, ele falou em relação as questões, né, que envolvem o pequeno comércio, né, como é que isso vai rodar, enfim, que tipo de medida poderia ser feito em relação a isso, como que funciona, né? Eu acho que é importante destacar a seguinte questão: cada governo está organizando as suas formas de atuar economicamente e também, né, numa perspectiva de saúde para evitar o contágio, à sua maneira. Os países da Europa, todos eles, salvo algumas pouquíssimas exceções, têm uma forma de organizar, de defender a sociedade utilizando um estado de bem-estar, né, que remonta lá ao fim da Segunda Guerra. Então, eles implementam medidas de proteção às pessoas, mesmo socorrendo as empresas. Então, por exemplo, o governo da Dinamarca já disse que as empresas que manterem, né, que mantiverem os seus funcionários, ela pode chegar a pagar até 80% dos salários, né, desde que não supere um determinado teto. O Trump, embora esteja, né, tem uma política um pouquinho diferente, uma política econômica, que a história dos Estados Unidos é diferente da história europeia, né, nesse sentido. O estado de bem-estar social, ele, ele foi construído numa perspectiva do indivíduo nos Estados Unidos, né? Então é diferente. Mas mesmo assim, a primeira coisa que o governo americano fez foi o quê? Foi socorrer as empresas de saúde. Né? O sistema de saúde americano é privado, então o governo anunciou já medidas para salvar essas empresas, né? Para benefício das pessoas. Então cada governo trabalha de uma forma. Né? Aqui no Brasil a gente percebe que esse discurso, né, que, como você colocou, da escola de Chicago e tal, não vai colar, não vai funcionar. A gente só vai conseguir fazer as pessoas ficarem em casa quando o governo assegurar que elas vão ter algum tipo de apoio. Porque os patrões vão querer que elas vão trabalhar, desde o pequeno empresário até o grande. Então, assim, o governo precisa assegurar algumas medidas. E aí dá para enxugar, por exemplo, a questão das eleições. Né? Se tiver que aumentar a dívida, que foi o caso da aprovação do, desse pacote aí que envolve a considerar calamidade, é justamente para atuar nesse sentido. Se a gente quer conter a epidemia, tem que manter as pessoas em casa, o governo tem que atuar. Então, assim, está na mão do governo a forma de atuar, que pode ser numa perspectiva de defesa das pessoas ou lavar as mãos, assim, para que o livre mercado reine. E aí, nesse sentido, as pessoas não vão ficar em casa, porque as pessoas têm que pagar contas, as pessoas precisam se virar. Né? E o governo tem a chave para controlar isso, ou não, ou deixar que o livre mercado resolva, que não é absolutamente o que os países pelo mundo afora estão fazendo. Né? Então acho que é isso aí. Não, ótimo. Eu penso assim também, mas só que é interessante, né? Se a gente
for deixar que o livre mercado resolva, que o livre mercado atue, então vamos deixar tudo, né? Porque a partir de agora, as empresas, a iniciativa privada, se ela voltar amanhã, ela já vai sentir o impacto, não tem condições. Sim. Né? O governo vai ter que socorrer empresas já. Já por meio de medida provisória, o presidente ele já reduziu o imposto sobre produtos industrializados, né? De muitos produtos. Então já tirou esse IPI, né? Ele perguntando. Então, a questão é a seguinte, né? O governo já está atuando. O governo já está fazendo a parte dele, assim, na lógica do capital que nós estamos, né? Não estou defendendo isso, mas estou falando que na lógica que nós estamos inseridos, o governo está fazendo a parte dele para salvar essas empresas. E na lógica que nós estamos inseridos, isso de certa forma, até bem-vindo, né? Então, eu vejo que se for deixar que o mercado se regule, né? A Adam Smith, a mão invisível do mercado, então tem que deixar para tudo. Mas agora a mão invisível do mercado, ela sumiu, né? Agora as empresas, a mão muito visível do governo, né? Ela quer a mão visível do governo, né? Que, na verdade não tem mão de governo nenhuma, que são impostos pagos por nós, né? Que vai socorrê-los. Claro, daí você pode falar, essa lógica é clara, a economia vai virando, né? Então, é nesse sentido. O Felipe perguntou aqui, né? Grande amigo Felipe aí, professor de geografia, né? Um dos melhores professores de geografia do todo o Brasil que nós temos aí, o professor Felipe, tá? É isso aí. Conhece geografia, poderia estar aqui junto. É que não dá para dividir a tela em mais aqui, gente, mas é um cara que poderia estar aí discutindo geopolítica, uma questão de geopolítica muito legal, né? E ele perguntou qual seria a força dos estados, né, nessa situação. Pô, Felipe, eu sinceramente eu não sei, é uma pergunta difícil, né? Como que seria essa força do Estado? Em que sentido você está dizendo, né? Eu não entendi bem aqui a força do Estado no sentido no combate à epidemia ou na economia, né? O fato é, cara, que no ponto de vista econômico, no mundo globalizado como nós estamos vivendo, eu acho que não adianta, por exemplo, só o Brasil fazer alguma coisa. Você imagine que o Brasil acabe amanhã a pandemia para o Brasil e todo mundo volta a trabalhar. Tá? A economia no Brasil girando. Cara, o Brasil vai sofrer os impactos da economia como todo mundo, né? Como todo mundo, porque nós temos uma economia globalizada. Não dá mais para falar nessa questão de países como aldeias, né? Nós não temos pequenas aldeias, né? Então isso dos estados brasileiros, Felipe tá falando. Os estados brasileiros não tem. Se a gente pensar, os estados são dos entes, um dos entes da federação, Felipe, que menos tem autonomia. Você pegar a Constituição Federal, lá, artigo 22 da Constituição, que vai trazer as competências do Estado, o Estado ele praticamente não tem autonomia dentro do nosso pacto federativo, tá? Então, a União tem um poder muito grande, os municípios têm um outro tipo de poder regulamentar e de atuação, mas o Estado, eu vejo que os Estados eles têm uma autonomia bem reduzida no sistema federativo que nós temos. O Paulo perguntou aqui do ponto de vista social e que pode ser feito para aliviar a perda de renda dos mais pobres, né? Complicado também, o Paulo. O Danilo pode falar um pouco melhor disso. Eu falei que a gente já encerrando, né? Eu vou encerrar minha fala, passo para o Danilo, a gente encerra mesmo, senão muitos aqui eu sei que ficariam muito tempo aqui discutindo, muito tempo aqui batendo papo, né? Mas é ficando cansativo, o pessoal vai enchendo o saco e vai saindo, né? O Paulo, eu não sei, cara, eu acho que a distribuição melhor de renda, né, é algo que a gente já vem buscando há muito tempo, né? Pelo menos alguns, né, já vem buscando há muito tempo. Então, para você sofrer menos impacto aqui, eu penso particularmente que essa forma de distribuição de renda, uma distribuição de renda mais igualitária, né, uma ideia aí hobbesiana, se tirar daqueles que têm mais, se tirar dos ricos, taxar as grandes fortunas, né, alíquotas progressivas, se a gente pensar em propriedades,
por exemplo, tá? Verificar a função social da propriedade, né? Qual que é a função social que está sendo dada à propriedade, né? E fazer uma taxação, a tributação mais efetiva, maior sobre isso, eu vejo que é uma das formas, né? Tem algumas pessoas que estão defendendo aí uma forma de economia solidária, uma forma de economia participativa, né? Eu tenho alguns amigos que estão aí, o Felipe, o Denis, o Edson, o Fabiano, e a gente vem pensando no meio desse momento aí, alguns acreditam que o mundo vai passar por uma mudança, o mundo vai mudar. O pensamento do mundo vai alterar, o pensamento das pessoas vai mudar após essa crise. Eu, como um bom pessimista, não acredito. Tá? Eu não acredito que vai haver essa mudança, pelo menos na mesma lógica que nós estamos inseridos, essa mudança não vai acontecer, tá bom? Pelo menos isso é da forma que eu penso, gente. Vou passar aí para o grande Danilo para fazer as suas considerações finais aí. Se o pessoal quiser aí falar que quer continuar, a gente continua, senão para não ficar muito cansativo aí e encher o saco de vocês, a gente encerra. É, eu estava vendo algumas perguntas aqui, algumas falas, né? O Paulo aí colocou um ponto importante, né? Que alguns países suspenderam cobrança de água, luz e aluguel. Eu acho que, assim, algumas medidas nesse sentido, né? De apoio às pessoas que têm uma renda bastante restrita e tal. O apoio a essas pessoas. E mesmo apoio que seja algumas empresas, mas dentro dessa perspectiva, né? Vamos apoiar algumas empresas desde que elas mantenham os seus funcionários empregados, recebendo o salário mesmo em casa. Porque a única forma de conter essa crise, sem que ela tenha um grande impacto, é mantendo as pessoas em casa, né? O contágio justamente acontece quando as pessoas estão na rua, em aglomerações, em contato social. Então, os países que tiveram um grande êxito no combate a essa epidemia foram aqueles que, de fato, né, instituíram o que eles chamam de lockdown, né, mantiveram todo mundo em casa. Então, essa é a medida. Agora, aqui no Brasil, a gente tem um pouco de dificuldade, né? A gente é muito carinhoso, quer abraçar todo mundo, ficar na rua, a gente não aguenta ficar em casa, e aí é complicado. E aí, se o governo estimula as pessoas a voltarem ao trabalho, às atividades e tal, né? Eu estava vendo um dado aqui, uma coisa que é complicado para o nosso país, né? 9 em cada 10 casos de Covid não são detectados no Brasil. Porque a gente não faz exame ainda. Então, assim, o governo divulgou que a gente está chegando próximo a 3 mil casos. A gente pode colocar a 30 mil casos, né? Quando os Estados Unidos passaram a fazer testes, eles explodiram em casos. Eles estão chegando próximos, se já não passaram o número de casos da China. Então, essa questão, a gente precisa tomar essas medidas, né, para manter as pessoas em casa, e para isso o governo tem que dar um apoio. Senão, o impacto na eleição, né, que esse é o foco principal, vai ser muito maior. Né? Se a gente conseguisse resolver, controlar o surto, a China está voltando já à normalidade. Depois de 3 meses parado, 3 meses. A segunda, né, entrando aí na competição para ser a maior economia do mundo, parou 3 meses. Então, se a gente não parar, se as pessoas não ficarem em casa, o impacto pode ser muito grande. Aí as eleições, né, aí com certeza vão ser comprometidas. E aí a gente tem que tomar cuidado, né, dentro das questões que o Bruno sempre explica muito bem para os alunos aí, pode ameaçar o Estado de Direito. Então, se as pessoas não pensarem, não planejarem antecipadamente o processo democrático, para focar naquilo que é importante agora, que de fato são as medidas aí para conter o vírus, a gente vai ter problemas ainda muito maiores sendo potencializados. Acho que é isso aí. Obrigado, Bruno, pelo convite aí para participar dessa conversa. Uma pergunta Obrigado a todo mundo aí que aí, ficou acompanhando a vai gente. embora. Vamos responder mais uma pergunta aqui, ó. A Flávia, a crise da economia já está instalada. No momento, o presidente deve colocar as mãos nos cofres públicos e ajudar os trabalhadores a se manterem financeiramente nesse período de quarentena. Isso é possível? A Flávia está perguntando, né? A gente, de certa forma, que nós respondemos, né? Existe essa possibilidade, né? E o Denis também, daí os trabalhadores tudo produzem, a eles tudo pertence ao Denis aí, né?
Então só vou encerrar aqui, gente. Eu juro que é a minha última Uhum. participação aqui. Não aguento, né? É gostoso, né? Esses momentos de bate-papo, Legal. de Muito bom. luz. Eu não estou falando que eu sou luz, né? Muito pelo contrário, tem o Danilo, né, lançando luz sobre nós, mas no meio de uns discursos tão complicados, um Uhum. bate-papo assim, acaba sendo gostoso. E a gente não tem a possibilidade de ficar conversando isso com as outras pessoas, né? Então, só finalizando aqui mesmo, né? Primeiro, eu quero falar uma coisa que o Danilo falou aí do lockdown, né? E ele não ficou falando, repetindo o lockdown, né? Ele falou uma vez só para exemplificar lá as outras situações que eu tenho amigos, pessoas ficam mandando para mim lockdown, falando lockdown. O artigo 13 da Constituição, gente, diz que a língua oficial brasileira é o português. Tá? Então, a língua oficial brasileira é o português. Né? Então, vamos utilizar o português. Eu tive bloqueio, fico em casa, quarentena, né? Lockdown não é uma crítica ao meu amigo Danilo, não, que ele falou só uma vez, né, e citando essa situação lá de fora, né? A Flávia perguntou, eu acho que Flávio, é possível, sim, essa ajuda imediata, né? O governo pôr dinheiro, investir dinheiro, eu acho que de uma forma é possível. Que vai ter que ser revista é as prioridades, né? O Danilo falou do fundo eleitoral. Nós temos uma puta de uma grana do fundo eleitoral. Embora eu particularmente seja a favor do financiamento público de campanha, eu acho que esse é o momento de nós usarmos esse dinheiro para essa finalidade. É uma questão de prioridades, né? É uma questão de prioridades. Eu acho que a saúde é prioridade nesse momento, as pessoas são prioridades nesse momento. E para finalizar aí a minha parte antes do Denis, né? Denis perguntando se os trabalhadores tudo produzem, a eles tudo pertence. Eu entendo que sim, Denis. Eu penso que sim, tá? E aí a gente começa a ver a importância dos trabalhadores, cara. A gente começa a ver, olha só, né? Aquela ideia de trabalhadores do mundo todo univos. Se os trabalhadores do mundo inteiro pararam e nós já temos esses problemas que nós temos todos, essas críticas que nós temos todos, imaginem se os trabalhadores do mundo todo se unissem, tá? É claro que isso aí precisaria de uma liderança, cada país tem sua liderança, então nós somos carentes de liderança nesse sentido, né? Já quero propor aqui para o Denis, né? Um grande historiador também, conhecedor da história, conhecedor aí da história de um ponto de vista crítica e dialética, né? Que iniciasse um movimento aí, ainda que local, né? Da união dos trabalhadores nesse sentido. Tá joia, Denis? Pessoal, eu acho que é isso. Eu não sei se o Danilo quer falar mais alguma coisa, mas da minha parte é isso. Muito obrigado mesmo. Gostei muito de estar aqui com vocês, né? Para a gente bater esse papo, poder ouvir a opinião aí do Danilo, poder ouvir outras pessoas, né? Enfim, nosso bate-papo era o Covid aí, as eleições. Nós acabamos falando um pouquinho de eleições, mas ficou muito claro, eu acho, né? E fomos além, né? Porque não dá para se ficar restrito a esse bate-papo, esse tema, né? Mas nós somos muito além. Então, da minha parte, eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado. Para mim foi extremamente produtivo. Um abraço grande para vocês e fiquem em casa. É isso aí, Bruno. Obrigado pelo convite, obrigado a todos aí que participaram, interagindo com a gente aí. Quem sabe a gente não faz mais aí, né, Bruno? Legal. E Vamos, fique em casa, né? Fique em casa. vamos fazer assim, o pessoal aí querendo, o pessoal gostando, né? A gente faz, a interação é muito legal. Gente, um abraço, brigadão, viu? Até mais. Valeu, Tchau. pessoal. Um abraço. Tchau.